onde temos lá Silmar César Miller com os destaques da economia, commodities agrícolas, mercado financeiro. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, o que temos aí na economia antes dos outros assuntos, porque agora a PGR pediu a prisão do Bolsonaro. Vai seguir em frente o negócio. Daqui a pouquinho a gente fala. O que temos aí hoje? Tá vindo. No mercado financeiro, depois de 3 dias de alta, o dólar está dando uma recuada nesta terça-feira, queda de 0,5% nesse momento, R$ 5,55 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também operando com queda, menos 0,4% nesse momento. O índice Bovespa na B3 de São Paulo. No mercado de commodities agrícolas particularmente, soja nesse momento operando com leve queda na Bolsa de Chicago, 0,3%. Milho sobe, aliás, está estável na verdade, estava subindo, agora deu uma estabilizada, está no 0 a 0 por enquanto. Trigo subindo 0,2%, arroz em casca em Chicago subindo 0,1%. Pouca movimentação, portanto, no mercado de grãos. Já no mercado da chamada soft commodities, a movimentação é mais forte. Temos o algodão subindo 1 ponto percentual nesse momento, açúcar também volta a subir, 0,9%. Suco de laranja dispara de novo, já é o 4º dia seguido, 6,6%, refletindo, é claro, ainda o tarifaço do presidente Donald Trump, que praticamente inviabilizou as exportações do suco brasileiro para os Estados Unidos. Está faltando suco por lá, portanto o preço sobe na Bolsa de Nova York, 6,6% nesse momento. O café, que subiu mais de 5% ontem, está dando uma recuada hoje, também é outro produto afetado pelo tarifaço. Subiu muito ontem, hoje o pessoal resolveu vender um pouquinho, o preço está caindo, 1,4%. O Arábica, o Robusta em Londres também cai 1,5%. O boi gordo no mercado funciona B3 operando com leve queda de 0,1%. E esses, portanto, os principais destaques dos mercados que a gente acompanha diariamente aqui no nosso programa Tavinho. Pois é, Silmar, vamos lá então para o tarifaço. A análise da palavra tarifaço seria uma tarifa dura e rígida como aço, por isso tarifaço? Pode ser. Pode ser. O governo brasileiro começa a se reunir hoje com representantes dos setores mais afetados pelo tarifaço. Também estão inclusos no diálogo empresários norte-americanos e a primeira reunião é com a indústria agora já. Acontece pela manhã, está acontecendo. Depois, à tarde, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai se reunir com representantes do agronegócio para debater estratégias contra o tarifaço de Trump. Nós estamos chamando os setores industriais que têm mais relação comercial, comércio exterior com os Estados Unidos. Avião, aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados, sapato e móveis e autopeças. Às 14 horas, o outro bloco, que é o bloco do agro, suco de laranja, carnes, frutas, mel, couro, pescado. Esse é o primeiro conversa, mas nós vamos dar continuidade a esse trabalho. E vamos também marcar com entidades e empresas americanas. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, que você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão. Primeiro porque ela é totalmente inadequada. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Aliás, o contrário. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8, a tarifa é 0, é o que se chama de ex-tarifário. Então nós vamos trabalhar junto com a iniciativa privada.
Tá aí a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, enumerando aí os itens que diretamente acabam sofrendo com o tarifaço. Embora existam itens menores, menos representativos, sem valor, mas que também vão sofrer do mesmo jeito. E a título de curiosidade, muita gente pode ter estranhado a gesticulação lá do vice-presidente Alckmin. Aço, máquinas, Tipo, autopeças. Não, na verdade é uma técnica de memorização. Eu tenho 5 itens para falar, que são Então, aço, autopeças, avião e vai por aí. É uma técnica de comunicação e de memorização. Mas o vice-governador, eu lembro do tempo que ele era governador de São Paulo e nomeava cada cidade que ele ia visitar, né? Ribeirão Preto, Piracicaba, e aí, lista completa. Vou hoje a Ribeirão Preto, a Piracicaba, depois a Marília e termino em Campinas. Mas ele não esquecia nenhuma. Não. Grande Geraldo Alckmin. Mas diga lá, o que você acha das medidas que o governo vai tomar? Bom, o fato é o seguinte, em primeiro lugar aí fica clara a posição do governo de tentar negociar o máximo possível. Primeiro ouvir os empresários brasileiros mais afetados, né? No agronegócio que faltou o Alckmin citar o café, né? Um dos principais prejudicados aqui nessa lista que ele citou. Então, a lista é longa, na verdade, né? Tem produtos pequenos, mas que geram empregos, por exemplo, setor de pescados, setor de couro, etc. Ou seja, é um conjunto de setores aqui no agronegócio e dos outros setores da economia também bastante afetados por esse tarifaço. Então, a primeira preocupação é conversar com os empresários, ver o que eles acham. A gente já sabe que tem empresários pedindo aí para solicitar ao governo americano um adiamento da imposição desse tarifaço para 90 dias, ao invés de 20 dias, como foi o caso aqui, entraria em vigor agora 1º de agosto, para dar tempo aí para negociar. É difícil, vai depender do próprio Trump, é verdade. E não há, pelo menos por enquanto, se sabe que o governo vai adotar esse tipo de iniciativa. O fato é, primeiro, ouvir os empresários, ver o tamanho do estrago, né, desse tarifaço, que pode causar esses setores mais afetados, ouvir a opinião deles sobre qual é a melhor estratégia, e a gente já sabe que a maior parte dos empresários está pedindo cautela, sem nenhuma medida de retaliação, como essa que, aliás, a possibilidade foi aprovada agora, já foi assinada, aliás, essa medida que permite ao governo aqui retalhar na mesma proporção, quando há uma imposição de tarifas para um outro país, mas possivelmente isso não vai ser adotado, não faz sentido brigar agora, o negócio e essa é a expectativa que se tem no resultado dessas reuniões, é tentar negociar o máximo possível, inclusive enviando empresários para os Estados Unidos, com autoridades do governo, para tentar conversar em loco lá, ver o que pode ser feito. Se não der para remover a tarifa imediatamente, pelo menos haja uma redução para suavizar o efeito mais imediato. Então, é isso que se espera do resultado dessas reuniões. Negociação, cautela, fazer todo o possível aqui para evitar que essas sanções entrem em vigor e, por outro lado, também evitar uma briga que não levaria a nada nesse momento, já que se sabe que esse tarifaço tem mais de ideologia e política do que razões econômicas, né? Isso a gente já está sabendo claramente, tem muito a ver com esse presidente aí, Jair Bolsonaro, e não com condições econômicas que, por acaso, afetem o comércio bilateral com os Estados Unidos. Pelo contrário, o Brasil tem um déficit no comércio com os Estados Unidos, portanto, não deveria ter tarifa nenhuma, na verdade. Né, tá bem? Esse ponto que derruba o tarifaço do Trump com qualquer ação que entrar na justiça americana, seja de norte-americanos, pelo menos foi isso que eu li. É exatamente esse o ponto, o argumento bate exatamente aí. Já perde tudo na justiça, a não ser que a justiça resolva operar para o lado do Trump. Mas, do ponto de vista jurídico nos Estados Unidos, depois, na sexta-feira, o BBG pode até falar um pouquinho sobre isso. Mas o que eu li é que bate exatamente aí. Isso quebra qualquer argumento de impor essa tarifa para o Brasil e vem todas as alegações políticas que a gente já sabe que tem. Mas o ex-governador de São Paulo, né, Geraldo Alckmin, voltando aí a ele enumerando os itens, né, que a gente já conversou muitas vezes com ele, nos seus 2 governos e meio que ele governou São Paulo, sempre muito simpático, sempre muito atencioso, nunca negava uma entrevista nem uma resposta. Mas se fosse hoje e ele estivesse ao vivo aqui, ele diria assim, então,
eu ia falar de 5 itens, mas só consegui falar de 4. Esqueci de um, que era o 5º. O Silmar me lembrou muito bem, o café. Vamos para o IOF, porque representantes do governo do Congresso Nacional se reunirão hoje para discutir o imbróglio no IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A audiência de conciliação acontecerá no STF, Supremo Tribunal Federal, mediada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das ações que tratam do IOF no Supremo. Também participarão representantes da Presidência da República, do Senado e da Câmara, além da Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União e dos autores do processo. Moraes suspendeu todos os decretos relacionados ao imposto desde o dia 4 de julho. E após a reunião com os poderes executivo, que é a favor do aumento do imposto, e legislativo, que aprova a derrubada, o ministro deverá analisar se a decisão deve continuar ou ser revista. Bom, vamos ver o que acontece aí nessa reunião de hoje aí de conciliação, porque, segundo o nosso advogado, especialista em direito jurídico, né, o agro, o Berbeger, que vem às sextas-feiras aqui com a gente, já disse que não tinha que ter essa reunião. O Supremo já tinha que chegar e tomar uma decisão. E você também citou isso, eu citei, a gente nunca viu uma situação dessa, do Supremo convocando uma reunião de conciliação. O Supremo é o órgão máximo que decide alguma coisa. Você está abusado nisso, você está abusado nisso, eu vou estabelecer que é isso e ponto final. Então vamos ver como é que fica essa reunião de conciliação hoje lá em Brasília. O que você acha? Vai ter conciliação? Olha, não, porque eu sei, a reunião já está em andamento, né? Seria agora de manhã, e pelo que dá para entender, Tavinho, o Supremo tomou uma decisão, na verdade, anulou tudo. Tanto o ato do governo, do decreto do governo, que foi encaminhado no Congresso, quanto a decisão do Congresso de vetar alguns artigos aqui desse novo, na verdade não é novo, né? O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ou seja, o aumento do imposto sobre outros setores aqui que não eram penalizados por essa tarifa até agora. E ao que se sabe aí, a proposta de conciliação que vai ser apresentada pelo Congresso, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, em conjunto, é voltar à tarifação anterior que existia do IOF, que era bem menos abrangente, ou seja, volta àquilo que já existia, ou seja, não entra a tarifação nova do IOF que foi adotada aqui pelo presidente Lula, né, que está dentro dessa medida que está sendo questionada e foi vetada no Congresso. Tanto essa é a proposta que vai ser discutida junto ao Supremo. E o Supremo vai atuar como uma espécie de juiz aqui, de neutro, né, de árbitro, digamos, nessa disputa entre os dois poderes. Não vai decidir o imposto, vai simplesmente mediar uma negociação entre executivo e legislativo. Essa, pelo menos, é a expectativa. E não se sabe se o governo está precisando de dinheiro, né? Então está insistindo bastante na necessidade de cobrança desse imposto adicional para poder fechar as contas. O Congresso é contra. Vamos ver o que sai dessa reunião. Tem essa proposta aqui de não derrubar tudo, mas simplesmente voltar ao que já era antes, ou seja, existe um IOF que era cobrado sobre determinados setores e não a imposição de uma nova cobrança aí, que essa é que está sendo mais questionada no Congresso. Tavinho. Eu não sou comentarista político, analista político especificamente, mas a gente gosta de olhar para os fatos e as coisas que estão acontecendo e consegue tirar algumas conclusões, né, nos nossos bate-papos aqui. E a gente tem que prestar atenção que tem um fato novo aí, o tarifaço do Trump, que mexeu completamente com toda uma estrutura aí. E o tarifaço do Trump mexeu não só com a estrutura econômica, mas também com setores importantes da indústria, do agronegócio brasileiro, da economia brasileira e também na política. O reflexo já está aí. Numa pesquisa divulgada hoje, subiu um pouquinho lá a aceitação do presidente Lula. Não foi muito, mas já subiu. E com isso já tem político que não estava tirando foto ao lado do presidente Lula, que está tirando foto ao lado do presidente Lula. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses fatos novos, porque eles acabam entrando como lenha para aquecer ainda mais o caldeirão em ebulição. Aliás, o mau momento para aumentar imposto é exatamente se tarifasse o presidente Donald Trump, né? Assim, não é a hora de estar aumentando imposto numa situação que já está bastante complicada por esse tarifaço que afeta vários setores da economia, vão ter prejuízos com essa
possibilidade, essa impossibilidade de exportar para os Estados Unidos, já imaginou agora ela ter que pagar um imposto adicional produzindo menos, né? Produzindo e faturando menos. Não faz sentido nenhum. Então, possivelmente, vai ter que haver algum tipo de conciliação. E aí vem a outra questão, que é como é que o governo fecha suas contas. Vai ter que inventar outra coisa, porque a conta não fecha, sem a necessidade de um recurso novo. Será que não é a hora de pensar em cortar custo, que é o que todo mundo questiona, em vez de aumentar receita, mexer um pouco nos custos lá, inchados, tanto do executivo quanto do próprio legislativo, que também precisa colaborar com a sua parte. Mas ninguém quer cortar a gordurinha, não. Ninguém quer fazer regime e entrar em forma e ter que acordar cedo para caminhar, para manter a forma. Quer continuar acordando 10, 11 horas da manhã e deixando a gordura lateral crescer. Ninguém quer mexer naquilo que tem que mexer desde o começo, que já foi pedido e dito que era o que tinha que ter sido feito desde o início. Vamos ver. Vamos botar esse pessoal todo aí para correr no Ibirapuera, né? Junto com a Karina Brandão, que cuida aqui de uma parte do nosso comercial. Karina corre no Ibirapuera, uma grande corredora. Fazer a Karina virar treinadora desse pessoal e botar eles para correr lá para ver se afina e entra em forma, né? Essa gordurinha, Ô, Silmar, bom, por hoje é isso, mas amanhã tem mais. Vamos ver o que roda no dia aí e você volta amanhã. Tá bom, amigo? Abraço. Combinado, Tavinho. Boa tarde e até amanhã.